Pablo não está aqui. Mas, não, ele está da sala do lado. Mas ele vai entrar aqui para dar o Alfartano força para vocês. Como é a invenção dele, eu não tenho coragem de fazer, nem o Senna também, sem ele estar aqui. Bacana? Fica com Deus, um abraço. Daniel, se quiser mandar eles ficar com Deus também, pode mandar. Amém. Amém. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, tudo bem? Pessoal aí da web, Vamos lá, nós temos um pequeno probleminha. Nós temos que fazer uma prova de matemática. Pequeno probleminha, coisinha light, A nossa prova de matemática de amanhã, vai estar fácil, não se preocupe, você vai acertar 5 das 6, entendeu? 5 das 6, porque normalmente vai ter uma lá que vai ser meio bêbada, que é só para eu acertar. Vamos lá. Primeira coisa, vamos rever um pouco sobre taxas. Nós temos várias formas de cobrar taxas de juros. E você tem que saber a nomenclatura delas, saber a diferença entre elas. Às vezes ela está lá só para dar nome mesmo. E às vezes ela está lá porque é ela que eu tenho que usar. Essa diferença faz toda a diferença na hora de fazer a prova. Como diz o Pablito, interpretação de texto você vai precisar. E a interpretação de texto faz toda a diferença aqui. Quando se fala em taxas, tem a taxa nominal. Nominal. O que significa taxa nominal? Ela está lá só para dar nome. Ela efetivamente não vale. Por que ela está lá? O cara tem uma taxa com uma certa capitalização, só que ele não quis te informar aquele valor explicitamente. O que ele fez? Estava lá uma taxa ao mês, ele falou, vou escrever ela há um ano. Fez lá vezes 12 e colocou lá. E aí você tem que saber que essa taxa é nominal. Como eu sei quando eu tenho uma taxa nominal? Quando ele dá uma taxa no problema e a capitalização é num período diferente. Sempre, primeira coisa, quem vale? Capitalização. Se ele deu capitalização, é ela que manda. E se ele colocou uma taxa numa unidade diferente, é uma taxa nominal. Está lá só para dar nome. E aí temos a taxa o quê? Taxa efetiva. O que é a taxa efetiva? É a que realmente vale. Taxa efetiva é que está lá. Essa é a que vai valer. Então, por exemplo, eu tenho lá 12% ao semestre. E ele diz que a capitalização é mensal. O que é o 12? Taxa nominal. Por quê? A capitalização, eu não falei que era mensal? O 12% ao semestre é uma taxa nominal. Está lá só para dar nome. Taxa efetiva é o quê? É esse cara dividido por quanto? 6. Porque a minha taxa é mensal. Se eu tenho lá semestral, eu tenho que dividir por 6. Por quê? Um semestre são quantos meses? 6. Qual era a minha taxa mensal? 2% ao mês. Entenderam a diferença entre efetiva e nominal? Nominal está lá só para dar nome. A efetiva é que realmente você vai usar para fazer um cálculo. Eu tenho um material de vocês, aí tem um probleminha para a gente fazer. Coloquei um probleminha lá, exatamente utilizando isso. Diz lá. Um capital de 12 mil reais é aplicado a juros compostos de 24% ao ano, capitalizados trimestralmente. Então, primeira coisa, como eu sempre digo para você fazer, tire as informações para se situar no problema. Ele diz que tem um capital de 12 mil reais. Ele diz que está uma taxa de juros de 24% ao ano. 24% ao ano. Nem coloquei o I aqui. É esse I que vale para mim nessa conta? Não. Ele disse lá que a capitalização era trimestral. Ou seja, vai render juros a cada 3 meses. E se eu colocar 24% ao ano, vai dar errado. Então o que você tem que fazer? Achar a taxa ao trimestre. Um ano tem quantos trimestres? Então é só dividir por 4. 24 dividido por 4. Deixa eu lembrar da tabuada lá, né? Você saiba a tabuada também. Eu esqueci de falar, você tem que saber a tabuada para fazer a prova, né? 6. 6. Ou seja, o I que eu vou utilizar no exercício é 6% ao
trimestre. Para jogar nas nossas fórmulas, nós sempre temos que dividir por 100. Eu vou usar o I como sendo 0,06. Que mais eu sei? Eu sei o tempo de aplicação? Sei. Lá diz que o tempo de aplicação é quanto? 6 meses. Você já sabe que você já vai passar a perna num cara que não prestou atenção. Se o tempo está lá 6 meses, a taxa não é ao trimestre, então não vai aos 6 que eu vou usar. Que número eu vou usar? 2. 6 meses são 2 trimestres. Agora é só usar a fórmula de juro composto. Qual é a formulazinha? Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Montante é o que eu quero saber. Não li, mas eu acho que é o montante. O capital é 2.000, aplicado a juros compostos 27 meses, capital 30. Qual é o montante produzido em 6 meses? Eu quero saber o valor do montante. Montante igual, qual é o capital? 12.000, que multiplica 1 mais I. 1 mais 0,06, elevado ao meu tempo, que é 2. Montante é igual 12.000, que multiplica 1,06 elevado ao quadrado. O que você precisa agora? Um local na prova para usar de rascunho. Se tiver uma folha de rascunho para redação, o verso dela seria legal, né? Já fazia todas as contas lá. O que você tem que fazer? 1,06 vezes... Porque potência significa fazer ele vezes ele mesmo. Vai lá, procura um rascunho, qualquer lugar. No meio da prova de português sempre tem uns espaços lá no meio. Já que você vai lá e acha lá. 1,06 vezes 1,06. 6 vezes 6? Sobra 3, como lá é 0, esquece. 6 vezes 1? 6. Na hora da prova, toma cuidado. O 0 dá todo mundo 0. Mas não esquece se você pular ele e pular 2 casinhas, tá? Aconselho, fazer vezes o 0. 0, 0, 0. E aí o vezes 1. 6, 0, 1. Somando. 6, 3, 6 mais 6. Sobra 1, 1. Quantas casas tinha depois da vírgula? 2 num, 2 do outro, 4. Agora volta para a sua conta. Montante é igual a 12.000 vezes 1,1236. A parte que eu te comentei, de você achar um outro local, um rascunho para fazer, é bom, porque daí você não tem conta atrapalhando a sua fórmula. Senão você faz conta do lado, de repente você vai escrever o resultado, não tem mais espaço, aí acaba um valor substituindo o outro ali, você pode errar um valor. Falta fazer o quê? Uma continha de vezes. Nós já, quem foi aluno aqui, estudou bastante, fez bastante continha de vezes. Primeira coisa que você repara, o número de zeros que tem na multiplicação. Quantos zeros tem? Então nós não vamos usar esses zeros, nós vamos passar a vírgula quantas casas? 3 para fazer a multiplicação só por 12. Vai ficar 1123,6. 1123,6 vezes 12. 2 vezes 6? 12. Sobra 1. 2 vezes 3? 6. Mais 1, 7. 2 vezes 2? 4. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 1? 2. Ao vezes 1 eu não preciso de ajuda. Esse eu faço sozinho aqui, que esse é facinho. Continuando. 2. 7 mais 6? 13. Sobra 1. 8. Não sobra, fica 4. 2, 1. Opa, 3. Só ver se vocês estão prestando atenção. Quantas casas tinha depois da vírgula multiplicação original? 1. Então não esqueça da casinha lá. Como você escreve a sua resposta? 13.483,20 centavos. Como é valor em reais, sempre 2 casas depois da vírgula. Tranquilo? Principal informação dessa questão era o quê? Transformação de unidade. Tomar cuidado aqui nas taxas para saber quando é taxa efetiva e quando é taxa nominal. Beleza? Vamos adiante. Logo para frente na sua folhinha tem lá, taxas equivalentes. Quando eu falo em taxa equivalente, eu quero equiparar 2 taxas. Que tipo de taxas? 2 taxas efetivas. Certo? Eu sei lá que eu estou ganhando 1% ao mês, mas eu quero saber quanto que eu iria ganhar se fosse a porcentagem ao ano.
Ah, é 12. Não é 12 efetivamente. Efetivamente você está ganhando mais. Não está rendendo juro todo mês? Se render 1% no mês, 1% no outro, 1% do outro, você sempre ganha juros sobre juro. Por isso, quando é taxa equivalente, não é simplesmente multiplicar pela unidade. Você tem que usar a base da fórmula de juros compostos. Você tem que usar equivalência com expoente. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa anual, vamos chamar de IA, e uma taxa mensal, vou chamar de IM. Se eu quero equiparar uma taxa anual com uma taxa mensal, eu vou colocar lá 1 mais I anual, num parênteses, no outro parênteses, 1 mais I mensal. Qual dos dois é a unidade maior? Anual é maior. Significa que a menor tem que ser elevada a um expoente para se equiparar. Que expoente? Aí entra o tempo. Você está trabalhando com ano e com mês. Quantos meses você tem em um ano? Então, para que isso aqui seja igual, a mensal tem que estar elevado a 12, enquanto a anual está elevado a 1. Isso é fazer equivalência entre duas taxas efetivas. Cesgra Rio gosta disso? Gosta. Quem olhou a prova do Banco do Brasil tinha uma lá. Né? Então, tomar muito cuidado. E às vezes ainda mistura taxa nominal e taxa efetiva na história. Ele dá uma taxa com uma capitalização diferente. Aí você tem que achar a efetiva primeiro. Toma muito cuidado com isso. Então, se eu tivesse colocado outro exemplo, I semestral e I trimestral. Um é semestral, outro é trimestral. Para equiparar, 1 mais I semestral, 1 mais I trimestral. Opa, 1. Quem é a maior unidade aqui? É o semestral ou o trimestral? Semestral é a maior. Quantas vezes ela é maior do que essa aqui? 2. Trimestre não são 3 meses? Semestre são 6. Então, a trimestral elevada a 2 se equipara a semestral. Então, bem simples, certo? Você só vai comparar as duas que te interessam. Você não vai querer comparar. Eu vou começar a comparar ano com mês, com semestre, com dia, com... Pelo amor de Deus, só vai comparar as duas que você quer no exercício. Para isso tem um exercício aí na sequência do material. Diz lá, exemplo 2. Qual é a taxa trimestral equivalente a uma taxa de juros compostas de 5% ao mês? Vou comparar duas coisas, mensal e trimestral. Então eu vou ter I mensal e I trimestral. Qual dos dois ele me informou? 5% ao mês. Eu sei a mensal, que é 5%. Quero achar a trimestral. Monta a formulazinha. 1 mais I mensal igual 1 mais I trimestral. Qual dos dois tem que ser elevado a expoente? Mensal, porque eu preciso de 3 meses para ter um trimestre. Então, é esse aqui elevado a 3. Lá, claro, é elevado a 1. Mas você precisa colocar o expoente 1? Não vai fazer diferença. Agora é só substituir. Eu sei que é 5% ao mês, mas você sabe que para substituir tem que dividir por 100. Você vai usar 0,05. Claro que com o tempo, você fazendo os exercícios, você já vai direto. Aqui você já coloca direto 1,05 elevado à terceira igual a 1 mais I trimestral. Agora você tem aquela chatice novamente de fazer multiplicação. Tá bom ainda, né? O duro é quando tem que fazer dividido. Olha lá, 1,05 vezes 1,05. Aí você vai chegar com ele elevado a 2. 5 vezes 5. 25. Como é vezes 0, 2, beleza. 5 vezes 1, 5. Multiplicar por 0, zerinho, zerinho, zerinho. Multiplicar por 1, 5, 0, 1. 5, 2, 10, vai 1, 1. Perfeito? Quantas casas depois da vírgula? 4. Só que eu ainda não acabei porque eu cheguei agora no expoente 2. Mas eu preciso expoente. Então, vou pegar o resultado, 1,1025, e multiplicar de novo por 1,05. 5 vezes 5? 25. Sobra 2. 5 vezes 2, 10. Com os 2 que sobrou? 12. Vai 1. Como é vezes 0, fica esse 1. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Zerinho, 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 zerinho. Zerinho. Multiplicando por 1, 5, 2, 0,
1, 1. E aí, soma. 5, 2, 6, 7, 5, 1, 1. Quantas casas depois da vírgula? 6. Aqui. Isso quer dizer que 1,157,625 é igual a 1 mais o I trimestral. Para achar o I trimestral, agora esse 1 vai passar para o lado de lá? Menos. Se eu tirar 1 desse cara, vai ficar 0,157625 igual ao I trimestral. Só que aí essa taxa está dividida por 100. Lembre-se que, se para jogar na fórmula você divide por 100, quando você acha o resultado pela fórmula, ela está dividida por 100. Para escrever em porcentagem e trimestral, eu preciso multiplicar por 100. Ou simples, passar a vírgula quantas casas? 2. 15,76 está bom. Por quê? É nos cobrado sempre 2 casas depois da vírgula. Se eu já cheguei aqui, perfeito, acabou o exercício. Difícil? Não. Tomar cuidado? Muito. É fácil errar uma multiplicação na prova? É, você está nervoso, está tenso, você está preocupado com o que vai acontecer. Certo? Então, faça com calma, pelo menos a parte aí das multiplicações. Por quê? Para não errar aí. Você já fez a parte da interpretação, já descobriu como resolver o exercício, não vamos errar na quantia de vezes. Pudesse levar um lapisinho de tabuada, né? Já levava junto. Vamos adiante. Depois de taxa equivalente, eu coloquei lá taxa aparente, taxa de inflação e taxa real. Por que nós temos que diferenciar essas 3 taxas também? Porque toda vez que você faz uma aplicação financeira, você está interessado em ganhar alguma coisa com aquela aplicação financeira. E aí você investiu um certo dinheiro lá, uma certa taxa. Beleza, está lá no contrato, você vai ganhar aquela porcentagem. Só que naquele período o que aconteceu? Teve inflação. Se teve inflação, você realmente ganhou aquela porcentagem? Não. Você não ganhou aquela porcentagem realmente. Porque o que você comprava, você quer comprar com aquela porcentagem a mais. Como teve inflação, você não conseguiu tudo aquilo. Por isso, a taxa que está no contrato, nós chamamos de taxa aparente. Aparentemente, você ia ganhar aquilo. Mas realmente você não ganhou aquilo. Então nós temos 3 tipos de taxa aqui. Tem o I real, o I aparente e o I da inflação. Eu optei por usar letrinhas só nos 2 ali e um que é o da inflação eu deixei só I. Taxa real, ou seja, aquela que você realmente vai ganhar. Taxa aparente. Taxa aparente. O que é a taxa aparente? Aquela que vem no teu contrato escrito, ó, você vai ganhar tantos % de juro. E taxa de inflação. Taxa de inflação. Ora, essa vem escrita. Ah, no período do seu financiamento, a inflação foi tanto. Pronto, está lá, você já sabe qual é a taxa de inflação. Como relacioná-las? Você pode fazer com fórmula ou com regrinha de 3. Você pode fazer das 2 maneiras. Eu quero te mostrar das 2. Vai que você esqueceu da fórmula lá na hora. Sempre que você tem taxa real, você pode fazer por fórmula. 1 mais o I real sempre vai ser 1 mais o I aparente dividido por 1 mais o I da inflação. Certo? A gente coloca em parênteses aqui para ficar organizado. 1 mais a taxa real que você vai ganhar é igual a 1 mais o I aparente, ou seja, aquilo que está escrito no seu contrato, dividido por 1 mais o I da inflação, aquilo que a inflação não deixou valorizar o seu dinheiro. Certo? Sempre nessa ideia. Vamos ver como é que fica no exemplo? Eu botei aí na sua folhinha um exemplo, vamos olhá-lo. O exemplo diz o seguinte: certa quantia foi aplicada a juros de 21% ao ano. Durante o primeiro ano de aplicação, constatou-se uma inflação de 10%. Qual é a rentabilidade real dessa aplicação financeira aproximadamente? É um pouquinho diferente o texto ali, mas tá bom. Você tem uma taxa real, que você quer saber quanto que é. Você tem uma taxa aparente, que estava escrito, ó, você vai ganhar tantos %. E tem a taxa de inflação, que aconteceu no período, você não tem controle sobre ela. Então você vai organizar. Ele diz que você tem uma taxa
de inflação de 10%. Teve inflação no período de 10%. No seu contrato estava escrito uma taxa de, esqueci, 21%? 21%. Essa era a taxa o quê? Aparente. Aparentemente você vai ganhar isso, estava escrito no seu contrato. Você vai ganhar 21%. Só que não é taxa real, por quê? Naquele período teve inflação, então você não ganhou tudo aquilo. Eu quero saber o I real, quanto que é. Pela formulazinha, moleza. I real é igual o I aparente, só que você faz quem? 1 mais I. Sempre 1 mais. A taxa sempre tem que estar dividida por? Significa que aqui você vai usar 0,1 e aqui você vai usar quanto? 0,21. Mas como é 1 mais, vai ficar 1, 1,21 dividido por 1,1. Não é assim que vai ficar pela fórmula? Vamos olhar aqui a formulazinha do lado. 1 mais o I real é quem? 1 mais o I aparente dividido por 1 mais o I da inflação. O aparente era 21%, 0,21. Com 1, 1,21. A da inflação era 10%. 10% é 0,1, 1,1. Só precisa fazer uma pequena divisão. 1 mais aqui, eu vi, você estava olhando. Estou de olho. 1 mais o I real é essa divisão. 1 mais o I real é igual. Bom, quem já teve umas aulas comigo sabe que o 1,21 eu exigi que você soubesse de cor. Na realidade eu exigi 4, não falei 4 para você saber de cor? Vamos relembrá-lo qual era eles? É 1,1, 1,2, 1,3 e 1,4. Esses caras ao quadrado você tem que saber de cor. Por que esses caras? São os que mais caem, ué. Se você não souber os que mais caem, vai estudar o quê? Aquilo que não cai? É. Quanto que é 1,1 ao quadrado? Porque você deve lembrar que 11 vezes 11 era 121. Na época que você estudava na quinta série, fazia potenciação. Né? 12 vezes 12 é 144. Então 1,2 ao quadrado é 1,44. 13 vezes 13 era 169. 1,69. E 14 vezes 14 era 196. 1,96. Um extremo cuidado para não confundir esses dois, tá? Exatamente porque tem os mesmos números depois da vírgula, só em ordem inversa. Bom, voltando aqui. Não é 1,21 dividido por 1,1? Vai dar 1,1. Esse cara é 1,1 ao quadrado. Se tiver dúvida, monta a continha de dividido e faz a conta que vai dar certinho. I real é quem? Esse 1 não passa menos? 1,1 menos 1. Vai ficar I real igual a 0,1, que é 10%. Essa é a taxa real que você ganhou. Ah, professor, eu tenho uma dificuldade de não lembrar fórmulas na hora que eu vou fazer o exercício. Se eu não lembrar a fórmula, existe outra possibilidade? Existe. Pensa que o seu investimento era de alto nível. Você investiu 100 pila. 100 reais. Você investiu uma fortuna. E esses 100 reais é para render quantos por cento? 21. Quer dizer que depois daquele ano você vai ter quanto? 121 reais. Não foi um investimento maravilhoso? Só que naquele período o que aconteceu? Teve inflação. Uma coisinha que custava 100 reais no dia que você investiu, passou a custar quanto? 110. Entendeu o que é, exatamente o que a gente está procurando? Se você quer uma rentabilidade de 21%, se você investiu 100 reais, depois do período você tem 121. Só que se teve inflação, o que custava 100 reais agora custa 110. Se eu quero a taxa real, regrinha de 3. 110, 100%. Quanto que aumentou daqui para lá? Não é 11 reais? 11 reais, que é o que realmente eu ganhei, que foi o meu ganho efetivo, certo? Porque eu realmente ganhei 11 reais. Esse 11 reais, X%. Se você multiplicar cruzado, o que acontece? 110x é igual. Quanto que é 11 vezes 100? 1.100. É só acrescentar 2 zerinhos. Que conta você vai fazer?
1.100 dividido por 110. Tá com o zerinho aqui fora. 110 dividido por 11. 10 o que mesmo? Que coincidência, não? Mesmo valor. O que é isso aqui? É entender o que você está fazendo. O que é isso aqui? Usar uma regra para fazer. Fazer pensando e fazer com a fórmula. Qual das duas é a correta? As duas. Né? Qual é a melhor? A que você acerta no dia da prova, é aquela que interessa. Né? Eu, como um cara teimoso, eu faço pelas duas. Né? O duro é se dar a resposta diferente. Aí, sacaneou. Mas, em geral, dá a resposta igual. Beleza? Você tem duas formas de resolver. Certo? Então, você tem que ver qual você tem mais facilidade. Claro, pela fórmula é um método extremamente automático. Agora, aqui é para quem entende o que realmente você está calculando. Você entendeu o que realmente você quer. E aí você consegue fazer facilmente. Beleza? Vamos adiante. Logo na sequência, depois de taxas, eu coloquei lá, sistema de financiamento. Como o seu edital privilegia muito o sistema de financiamento, e se tiver uma questão de sistema saque, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém erre, né? Por desencargo de consciência, vamos fazer um de sistema saque. E eu quero fazer um completinho com a tabela para te mostrar o que acontece. Você ganhou o exemplo ali com a tabelinha pronta lá já, não é? Primeiro, o que é sistema saque? Sistema de amortização constante. A minha amortização é constante. O que é amortização? Não é prestação. A amortização é o quê? É a quantidade que a minha dívida diminui. Então eu vou diminuir sempre um valor fixo da minha dívida. E esse valor fixo é a forma mais fácil de calcular. É pegar o valor da dívida e dividir por quantas prestações tem. Vamos ao exemplo direto? Tem um exemplo lá assim na sua folhinha, diz assim, exemplo 4. O financiamento de R$6.000 será pago em 3 prestações. O que eu disse que é o valor da amortização? É o financiamento dividido pelo número de... Qual é o financiamento? Quantas prestações? 3, dividido por 3. Dá 2.000. Não preciso nem fazer a continha, eu consigo fazer de cabeça. 2.000 é o quê? É o que minha dívida tem que diminuir cada vez que eu pago uma prestação. Só que a minha prestação não é só o valor que a minha dívida vai diminuir. Eu também tenho que pagar os juros. Então, fazendo uma tabelinha. Você deve ter uma tabelinha para preencher aí, bonitinha. Aparece o tempo primeiro, 0, 1, 2, 3. Se não me engano, eu botei o total embaixo também. Ficou meio apertado aqui, mas dá para entender que é o total, que é a sua tabelinha. Depois eu coloquei lá em cima, juros. Depois eu coloquei amortização, prestação e saldo devedor. Beleza? Tempo zero. O que é tempo zero? Tempo zero é a hora que você contraiu o seu empréstimo, financiamento. No tempo zero, você fez o quê? Devia R$6.000. Seu saldo devedor, a hora que você pegou o financiamento. E a hora que você pegou, você não pagou prestação, nem amortizou nada, nem pagou juro. Porque você começou pegando o financiamento, você não vai pegar o financiamento e já pagar a prestação na hora que você pegou o financiamento. Então, por que você financiou tanto? Financiasse menos, então. Primeira coisa, primeiro mês, preciso ver, eu já vi que a minha amortização fixa é quanto? 2.000. Então eu já sei que aqui na amortização eu vou colocar aqui 2.000. O que eu preciso fazer aí? Agora eu preciso calcular o meu juro. Qual é a taxa de juros que diz aí no seu problema? 2%. Eu estou pagando juros de 2% ao mês. Para calcular a minha primeira prestação, eu tenho que pensar que eu não paguei nada ainda. Eu ainda estou devendo quanto? 6.000. Então eu preciso calcular 2% desses 6.000. Calcular 2% dá para fazer de cabeça? Dá, né? Como você aprendeu na 5ª série. 2% de 6.000, você fazia 2 vezes 6.000 dividido por 100. Aqui dá para usar essa continha. Passa a vara no zerinho. 2 vezes 6, 12. Então 2 vezes 60... Você vai pagar R$120 de
juros. Sua prestação é composta pela parte que você vai amortizar, mais os juros. Então a sua prestação vai ser quanto? 220. Se você pagou a prestação de 220, quanto você ficou devendo? 4.000. Não vai me diminuir aqui os 220. 120 era juro. Você diminuiu da sua dívida R$2.000. Seu saldo devedor agora é 4.000. O que vai acontecer no segundo mês? Você vai diminuir sua dívida quantos mil reais? 2.000 de novo. Você não está diminuindo o valor fixo? Só que agora você deve quanto? Então agora você não vai pagar juros de 6.000. Você vai pagar juros de 4.000. Você paga juros do que você deve. Posso fazer direto? 2% de 4.000 dá quanto? 80. R$80 de juros. Então a minha prestação é quanto? 2.080. Quanto que eu ainda vou estar devendo? R$2.000. Terceira e última prestação. Quanto que eu vou amortizar? Porque eu quero liquidar. O que é 2.000? A amortização. Quanto que eu ainda devo? Quanto que é 2% de 2.000? Eu vou pagar R$40 de juros. Significa que minha última prestação vai ser de quanto? Quanto que eu vou ficar devendo? Pneu. Paguei minha dívida, certo? Difícil o sistema saque? Muito fácil. Só que você não tem lá um negócio com 50 prestação e vai calcular a tabela com 50 linhas, né? Faz favor. Só que tem exercício que pode pedir. Quanto que foi o juro total pago? O que você vai fazer? A soma de tudo aqui. Quanto que dá? 240. Posso pedir o total amortizado? Claro que o total amortizado tem que ser quem? Quanto que é? 6.000. Que mais eu posso pedir? Total de prestações pagas foi quanto? 6.240. Ele não vai pedir o total do saldo devedor, né? Porque você não está mais devendo nada. Certo? Pronto? Tem um na sequência aí que fala para calcular prestação pelo sistema saque. Agora ele quer uma prestação específica. Vamos lá. Opa, folhinha errada. Na continuação diz lá. Um financiamento de R$6.000 será pago em 12 prestações mensais pelo sistema saque, a juros de 3% ao mês. Qual o valor da sétima prestação? Vamos lá, rapidinho. Quantas prestações são? Qual é o valor da dívida? Qual a primeira coisa que você faz? 6.000 dividido por? Quanto que dá? Significa que cada prestação vou pagar esses R$500. Qual prestação que eu quero calcular? Sétima prestação. Sétima prestação é quem? R$500 mais... Qual é a taxa de juros do exercício? 3% de quem? Do que eu ainda deu. Peraí, qual prestação que eu vou pagar? Quantas eu já paguei? Cada uma não diminui R$500 da dívida? Se eu paguei 6 de R$500, quanto que é 6 vezes 500? 3.000. Na realidade eu paguei metade delas, não é? A minha dívida não era de 6.000, já paguei 3.000. Então eu vou pagar 3% de quem? 3.000. Quanto que é 3% de 3.000? R$90. Mais 500. Quanto que é a minha sétima prestação? R$590. Difícil? Não me erre a questão de sistema saque, pelo amor de Deus. Falou, pessoal. Já cortaram o meu tempo, disseram que já deu. Boa prova para vocês. Gostei, eu sempre adorei no Jô Soares quando falavam eu falei, maravilha. De vez em quando acontece com a gente. Boa prova para vocês. E acabou a matemática. Meu povo, não tem jeito. É por isso. Quem vai dar aula agora? Eu. Não é você, é? Não. Você não dá aula na caixa? Eu não dou aula. Quem é o professor que vai dar aula agora? Vai dar um intervalo, né? É o intervalo. Meu povo, olha só. Presta atenção. Duas coisas antes de sair pro intervalo. Olha pro teu irmão do lado e diz assim, você não vai fazer minha prova amanhã. Olha pra ele e diz. Você não vai fazer minha prova amanhã. Mais uma coisa que eu vou avisar. Presta atenção. Quantos minutos são de intervalo? 15. Olha só.
Eu vou dar, estourando aqui dentro da sala, 20 Se você minutos. tá do meu lado, eu vou querer fazer a sua, tá? 20. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o soldado avisado não pode reclamar se perder a guerra? Sim, 20 minutos. Quem estiver fora vai continuar fora. Eu não vou interromper a aula do professor para ficar entrando as pessoas aqui. Façam o que tem para fazer. Eu vou dar 20 minutos com todo mundo aqui dentro.